Pesquisadores encontraram criaturas de 30 centímetros na floresta. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos relatos mais misteriosos e menos compreendidos do território russo, escondido nas profundezas da remota região de Gornaya Choria, no sul da Sibéria. Essa área, praticamente intocada pelo avanço urbano, é conhecida por sua geografia acidentada e por ser palco de ocorrências que desafiam não apenas a lógica cotidiana, mas também os limites da ciência oficial. Ao longo das últimas décadas, acumulou uma variedade inquietante de relatos vindos tanto de moradores locais quanto de equipes técnicas e científicas que visitaram a região. Esses relatos não se limitam a fenômenos visuais ou auditivos isolados, mas apontam para uma possível rede de presença não humana, associada a estruturas e comportamentos que desafiam qualquer explicação conhecida. A paisagem de Gornaya Choria é composta por florestas densas, serras escarpadas e rios de difícil travessia, criando um isolamento natural que parece ter preservado mais do que apenas a fauna e a flora locais. A dificuldade de acesso e a falta de estudos sistemáticos deixaram margem para que histórias pouco convencionais ganhassem força entre os habitantes das pequenas vilas ao redor. Há décadas, eles falam de formações rochosas com cortes precisos, sons inexplicáveis que emergem do subsolo durante a noite e aparições fugazes de criaturas pequenas, quase humanas, que desaparecem entre as árvores com uma agilidade antinatural. Embora esses relatos fossem por muito tempo tratados como lendas ou exageros folclóricos, a coincidência de detalhes entre diferentes testemunhas passou a chamar a atenção de grupos independentes de pesquisa. A partir da década de 1970, a floresta ganhou notoriedade entre círculos acadêmicos alternativos após o caso de uma equipe de geodésicos enviada por Moscou, que teria tido um contato direto com criaturas de pequena estatura. O grupo, que estava mapeando o relevo da região, reportou ter encontrado seres humanoides com cerca de 40 centímetros de altura, vestindo peles rudimentares e exibindo comportamento coletivo. O detalhe mais perturbador relatado foi o tipo de som que essas criaturas emitiam, uma série de estalos com a língua, agressivos e ritmados, que provocaram pânico imediato nos membros da equipe. O desconforto foi tão intenso que decidiram abandonar a missão antes de concluí-la, e logo depois foram todos demitidos sem justificativa oficial, o que levantou suspeitas sobre a tentativa de encobrimento do evento. Com o passar dos anos, os relatos sobre esses pequenos seres, batizados pelos locais como Chucheks, começaram a formar um padrão intrigante. Não eram apenas encontros isolados ou sensações vagas, mas descrições ricas em detalhes, muitas vezes feitas por pessoas que nunca haviam se encontrado. Os Chucheks seriam seres extremamente discretos, dotados de inteligência e organização social básica, vivendo sob a terra em túneis naturais ou escavados. Algumas teorias vão além e sugerem que eles são os últimos representantes de uma linhagem evolutiva paralela à humana, optando por uma existência oculta para preservar sua sobrevivência. Outros acreditam que eles são remanescentes de uma civilização pré-histórica que conviveu ou até mesmo serviu a gigantescos construtores das estruturas megalíticas que pontuam a floresta. Essas estruturas são um enigma por si só. Em diversos pontos da floresta, há blocos de pedra posicionados com precisão milimétrica, alguns com cortes em ângulos retos perfeitos e pesando várias toneladas. Os métodos usados para moldar e empilhar essas pedras ainda não foram explicados pela arqueologia tradicional. Não há registros de ferramentas ou tecnologias compatíveis com essa precisão na região. Isso alimenta a hipótese de que tais obras foram erguidas por uma civilização com conhecimento avançado ou por seres com força descomunal, algo que parece destoar completamente dos pequenos Chucheks, mas que, paradoxalmente, são frequentemente citados nos mesmos relatos. Moradores da região contam histórias que remetem a uma convivência paralela entre esses dois extremos. Gigantes e anões, lado a lado em tempos imemoriais.
Algumas dessas histórias mencionam escadas minúsculas esculpidas em encostas de pedra, como se feitas sob medida para os pequenos habitantes subterrâneos, ao passo que outras falam de plataformas gigantescas que teriam servido como base para estruturas desaparecidas. Esse contraste extremo de escalas e estilos de vida forma um dos aspectos mais fascinantes do mistério de Gornaya Shoria. É como se a floresta fosse um arquivo tridimensional de eras esquecidas, onde múltiplas espécies inteligentes deixaram suas marcas em diferentes níveis do terreno. Somando-se a isso, há um fenômeno acústico que continua desafiando pesquisadores até hoje. Em várias noites ao longo do ano, é possível ouvir um som grave, contínuo, semelhante ao de um trem subterrâneo atravessando a Terra. Esse som não tem origem rastreável, mas é percebido por moradores em áreas distintas, sempre com a mesma intensidade e tonalidade. A presença desse ruído alimenta teorias sobre a existência de uma rede ativa de túneis sob a floresta, ainda em uso por entidades desconhecidas. Em alguns casos, o som é acompanhado por aparições de luzes flutuantes, de coloração azul ou vermelha intensa, que surgem próximas a fendas nas pedras e entradas de cavernas. Essas luzes não apenas reforçam o mistério acústico, como também indicam que há algum tipo de atividade energética ou tecnológica em andamento sob a superfície. O fato de que esses fenômenos ocorrem em locais específicos, quase sempre nos mesmos pontos, levou alguns pesquisadores a mapear essas áreas e encontrar padrões geométricos que sugerem um alinhamento intencional, talvez ritualístico ou funcional. Embora não haja provas concretas, há registros visuais e sonoros documentados por exploradores independentes, muitos dos quais desapareceram misteriosamente após compartilhar suas descobertas online ou em congressos alternativos. Em 1925, o pesquisador russo Alexander Blinov registrou um dos primeiros relatos documentados de estruturas subterrâneas incomuns na floresta. Ele afirmou ter encontrado uma caverna com características que não correspondiam à formação geológica natural da região. Segundo seus apontamentos, havia portas pequenas talhadas diretamente na pedra, nichos laterais simétricos e marcas nas paredes que sugeriam uso prolongado. Blinov foi cauteloso em suas conclusões, mas destacou que o padrão das estruturas indicava planejamento e execução intencional, muito além de simples erosão ou ação de elementos naturais. As anotações de Blinov caíram no esquecimento durante décadas, até que no início dos anos 2000, outro pesquisador, Igor Lavrov, decidiu revisitar os registros esquecidos. Lavrov, que já tinha experiência em topografia e arqueologia alternativa, viu potencial nos relatos e resolveu seguir a trilha descrita nos antigos cadernos. Utilizando mapas antigos e informações passadas por moradores mais velhos da região, Lavrov iniciou uma série de expedições em busca da misteriosa caverna, mesmo sabendo que o relevo havia se transformado significativamente desde os tempos de Blinov. O que começou como uma investigação baseada em relatos fragmentados ganhou força quando, durante obras de reparo em uma estrada antiga, operários acidentalmente descobriram uma entrada oculta por rochas e vegetação. Lavrov foi imediatamente ao local e confirmou que se tratava de uma abertura não natural. O acesso levava a uma câmara escavada diretamente na rocha, com degraus incrivelmente estreitos e baixos. A altura dos degraus e a largura do corredor indicavam que o espaço não fora feito para seres humanos comuns. Tudo parecia ter sido moldado para acomodar criaturas de estatura bastante reduzida. A câmara, iluminada com luz artificial improvisada, revelou uma organização interna surpreendente. Havia corredores que se ramificavam em diferentes direções, todos com a mesma largura estreita e teto rebaixado. Algumas das passagens levavam a pequenos cômodos escavados com precisão, enquanto outras terminavam abruptamente em paredes lisas, como se tivessem sido lacradas há muito tempo. A sensação de quem entrava era a de estar em um sistema funcional, ainda que abandonado. A acústica do local também era peculiar,
Mesmo pequenos sons produziam ecos profundos e persistentes, como se o espaço amplificasse vibrações específicas. Nenhum artefato convencional foi encontrado, nada de ferramentas, tecidos ou restos orgânicos. Ainda assim, a arquitetura e o cuidado com a construção indicavam claramente que aquele ambiente fora projetado com propósito definido. O uso de ângulos regulares, as bordas suavemente arredondadas e os nichos repetitivos davam a impressão de que a estrutura era, de alguma forma, viva, ou ao menos integrada ao ambiente. Lavrov suspeitou que o local fosse apenas uma parte de um sistema muito maior, talvez interligado a outros túneis espalhados pela região. Os relatos orais dos moradores reforçaram essa hipótese. Muitos se lembravam de histórias antigas contadas por seus avós, envolvendo escadas minúsculas que surgiam após deslizamentos de terra, ou pequenas portas de madeira encontradas no meio da floresta. Esses elementos, antes considerados fruto da imaginação popular, agora pareciam ecos de uma verdade fragmentada. As descobertas de Lavrov reacenderam o interesse por Gornaya Choria como um possível ponto de convergência entre história esquecida e civilizações ocultas. A complexidade da estrutura encontrada e a precisão de sua execução levantaram questionamentos profundos entre os poucos pesquisadores que tiveram acesso aos dados. Como um povo tão pequeno, com suposta tecnologia rudimentar, teria conseguido criar algo tão duradouro e sofisticado? Ou talvez a pergunta mais inquietante fosse outra. Por que escolheriam viver ocultos sob a terra em corredores tão estreitos e claustrofóbicos? A floresta, silenciosa e imensa, parecia guardar as respostas, mas não as oferecia facilmente. Lavrov compartilhou suas descobertas com a organização independente Labirinto, conhecida por estudar anomalias geológicas e arqueológicas em áreas remotas da Rússia. Liderada por Andrei Perepelitsin, a equipe conduziu análises técnicas no local e confirmou que a estrutura era real, antiga e arquitetonicamente elaborada. As medições revelaram que os corredores e degraus mantinham uma padronização constante, sugerindo não apenas funcionalidade, mas também conhecimento técnico rudimentar, mas eficaz. Apesar de não encontrarem artefatos que comprovassem a presença dos Chucheks, os pesquisadores reconheceram que o projeto arquitetônico dificilmente poderia ser obra da natureza. Durante as semanas seguintes, a equipe realizou diversas explorações nas ramificações dos túneis, mas a geografia dificultava o avanço. O terreno úmido, somado à instabilidade de algumas passagens, representava risco real de desabamento. Em certo ponto, encontraram marcas nas paredes que pareciam representar algum tipo de contagem ou simbologia, feitas com pequenas incisões paralelas. Embora os símbolos não tenham sido decifrados, os padrões repetitivos indicavam uma linguagem ou forma de registro. Nenhuma das marcas foi feita com instrumentos metálicos, o que levanta a possibilidade de que ferramentas de pedra ou ossos tivessem sido utilizadas. A acústica do local permaneceu um elemento particularmente intrigante. Certas áreas da estrutura produziam ecos que se prolongavam por tempo incomum, enquanto outras abafavam completamente o som, como se absorvessem ruídos externos. Isso levou os pesquisadores a considerar que a estrutura pudesse ter sido projetada com uma compreensão empírica da ressonância, talvez usada para comunicação ou orientação dentro do complexo. Testes com sons de baixa frequência sugeriram que certas passagens amplificavam vibrações específicas, o que poderia explicar os relatos sobre os sons subterrâneos ouvidos por moradores da região. Apesar do entusiasmo inicial, os estudos foram interrompidos subitamente após a visita de representantes de uma entidade estatal não identificada. Segundo relatos dos próprios integrantes da equipe Labirinto, documentos foram apreendidos e a entrada do túnel foi lacrada com concreto sob a justificativa de risco geológico. Perepelitsin se recusou a comentar publicamente o ocorrido, mas em conversas particulares confidenciou a colegas que havia sentido uma pressão incomum para abandonar o projeto.
Esse tipo de reação institucional não era novidade para aqueles que estudavam Gornaya Shoria e reforçava a ideia de que havia um esforço sistemático para conter a disseminação dessas descobertas. Pouco tempo depois, alguns moradores próximos relataram terem visto veículos não identificados e homens usando equipamentos técnicos removendo materiais da área lacrada. Quando questionados, os trabalhadores afirmavam estar ali por questões de segurança ambiental. No entanto, não havia placas de identificação, logotipos ou informações públicas sobre qualquer intervenção oficial programada na região. Os relatos foram registrados por jornalistas independentes, mas nenhum meio de comunicação de grande alcance deu atenção ao caso. O sumiço de informações parecia, mais uma vez, parte de um padrão recorrente sempre que algo novo emergia da floresta. Com o tempo, o local foi completamente interditado e a estrada que levava até a entrada do túnel foi desviada por um novo traçado asfaltado, afastando visitantes e pesquisadores. As novas gerações de moradores já não têm acesso às áreas onde antes era possível explorar livremente. A floresta, como se obedecesse a um pacto silencioso, retomou sua aparência original, encobrindo os sinais da intervenção humana. Hoje, restam apenas relatos fragmentados, registros parciais e uma série de documentos que circulam em círculos restritos, protegidos por quem ainda acredita que a verdade precisa ser preservada, mesmo que fora do alcance das instituições formais. O caso de Gornaya Shoria permanece um dos episódios mais enigmáticos e cuidadosamente silenciados do território russo. O que foi encontrado ali não são provas definitivas de uma nova espécie ou civilização, mas indícios concretos de que há muito ainda a ser descoberto sob os nossos pés. A hipótese de que os Chukcheks existam ou tenham existido não pode ser descartada, tampouco confirmada sem novas evidências. Mas o que se sabe, com certeza, é que há um passado escondido naquela floresta. Um passado que talvez não esteja pronto para ser revelado, ou que simplesmente esteja sendo guardado por aqueles que preferem que certos segredos permaneçam sob a terra.